cenário neste momento na temporada? Desde o início fomos muito claros em relação a essa luta para não cair, que é um objetivo que o clube tem, e automaticamente uma vaga daqui a pouco em Sul-Americana. Então o objetivo é esse. Ninguém nunca vai falar de coisas a mais que tem que se fazer, porque a gente sabe que nós temos as nossas limitações, a gente trabalha dentro do processo que a gente tem, é um processo árduo de trabalho, todos trabalhando em conjunto. E, de novo, a luta nossa é um rebaixamento e possibilidade de uma vaga na Sul-Americana. Isso foi sempre tratado dessa forma desde o início. Coisas a mais, elas vêm desde que a gente consiga também fazer coisas a mais dentro do contexto de jogo. Coisa que nós hoje, por exemplo, não fizemos, principalmente em relação à bola parada. Dá para falar que tem uma queda de rendimento? E o que está sendo trabalhado para melhorar? Foi falado até, Fábio, em relação ao comportamento, né? Isso já no Maracanã, fora de casa. Está chegando perto em relação a esse comportamento fora de casa? Como você vê esse momento atual? Maracanã, 2 gols de bola parada iniciais. Hoje também 2 gols de bola parada iniciais. A gente tem que estancar aquilo que está nos atrapalhando, que está nos criando dificuldade, para que a gente consiga estabilizar todo o processo nosso. Então, basicamente, eu vejo muito por isso, estabilizar aquilo que a gente tem controle, que é a questão do treino, do trabalho, e essa questão nossa, principalmente quando vai para escanteios, para faltas laterais, que a gente está tendo dificuldade, como eu falei anteriormente. Eu já acabei de ver os gols, são gols que a gente tem, os movimentos que não são treinados, movimentos de corrida para frente e para trás da marcação zonal, e o desgarre dos caras que estão marcando na individual, que não pode acontecer. A questão da formatação da equipe sem, por exemplo, Mandaca, Gia Carlos, esse meio campo passou pelas características do adversário ou uma ideia que você tinha para os jogos fora? Característica do adversário, aquilo que a gente estudou, tanto que a gente sai em vantagem no placar, inicialmente no jogo. Como eu falei anteriormente, a gente não teve um sofrimento em relação às chances claras de gol. O grande problema nosso, como eu falei anteriormente, é essas questões do momento que a gente está estático, parada, falta, etc. E a gente está tendo dificuldade, e é isso que nós temos que estancar. Com relação à questão do jogo, é uma questão estratégica. A gente conseguiu hoje ter a ação do Gilberto, conseguiu ter a ação do Batalha. Batalha hoje, muitos estavam dando que o Batalha não iria jogar, e ele fez o gol nosso na parte inicial. Então a gente estuda e analisa principalmente as questões do adversário. Nessa parte estratégica do jogo, nós fizemos o que estava estabelecido dentro do plano. O problema nosso foi nas relações, como eu falei anteriormente, da bola parada. Bom, agora, depois dessa derrota aqui no estádio Beira-Rio, o Juventude terá na próxima segunda-feira o Atlético Mineiro, no Alfredo Jaconi. Além das situações defensivas que você já comentou aqui na entrevista, o que mais corrigir para esse jogo importante da próxima segunda-feira em Caxias? Principal hoje para nós, vou falar de novo, é a bola parada. A gente consegue ter o jogo, a gente consegue ter as visualizações, a gente consegue em casa ter situações boas, e nos adversários que são teoricamente de grande porte, a gente está tendo dificuldade, como foi o Flamengo e como foi o jogo ontem contra o Internacional. Então isso para mim é fundamental para que a gente consiga estabilizar, não tomar gols e não sofrer esse momento do jogo, que hoje faz muita diferença para qualquer equipe, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Sobre escolhas, Fábio, em relação à saída do Abner, que até entrou no intervalo, e também do Wilker Angel na defesa. Vamos lá, o Abner vem vindo numa batida muito grande, é o zagueiro que mais jogou até o presente momento. Tem algumas situações pontuais do atleta que às vezes a gente precisa dar um tempo, dar uma respirada também, que é um cara que não vai sustentar jogar 50 e poucas partidas no ano, é um jovem ainda. Então a gente tem essas opções também, como a gente fez no jogo anterior, a questão do Adriano. Outro jogo passado contra o Mirassol, a gente acabou o Adriano e o Wilker e Sam. Tá? Hoje a gente deu a preferência para o Sam, que é um atleta que já está em condição de jogo, fez o jogo até o final, que para nós é muito importante ele ter feito, fez um jogo bom. Se vocês fizerem uma análise do Sam individualmente, ele fez um jogo bom, um jogo regular. Então assim, ganhamos mais um atleta de linha de defesa, que acabou fazendo um bom jogo. Eu acho que isso é um dos mais importantes, como o Marcos Paulo também na linha defensiva, pelo corredor dele, o time do Inter se criou e fez um bom jogo também. Contra esses adversários que a gente vê com grande poder de investimento do Brasileirão, Fábio, que tem individualidades, hoje o Alan Patrick foi diferencial na bola parada também, o Juventude tem que se sobressair na questão da força coletiva, em razão até mesmo que venha um adversário com mais nomes aí pela frente também, individuais? Força coletiva é o principal, e isso faz muita diferença, o jogo coletivo. Como eu falei anteriormente, se você fizer uma análise fria do jogo de hoje, o Internacional não teve chance clara de gol, a não ser no final do jogo, quando a gente daí abre um pouco mais
a estrutura nossa para tentar buscar um gol, para fazer a redução em relação ao placar. No restante, o jogo acabou sendo sob controle. O problema nosso, como eu falei para você tomar gols seguidos, parecidos da mesma forma, isso também influencia na parte mental do jogador. E a gente viu isso hoje também, principalmente no primeiro e no segundo gol. Até sobre o adversário aqui, o Internacional, hoje. Pelo que você viu e também observou, não só na partida de hoje, mas também se a gente pegar um período de temporada toda, esse Inter, ele vai mesmo brigar pelo título? Você tem essa convicção ou tem outros clubes aí que são superiores? Acho que essa análise que tem que fazer, acho que é mais o torcedor do Inter, a direção do Inter. Eu não tenho necessidade de analisar o adversário, se ele vai ter condição ou não de brigar por títulos. Isso, a gente está muito mais preocupado com a nossa equipe, estancar os nossos problemas, as nossas situações e evoluir aquilo que a gente tem condição, que é o trabalho nosso. Então, acho que basicamente isso. Com relação ao Internacional, isso é uma questão aí depois de vocês aí que deve colocar favoritismo para as equipes ou não. Nossa preocupação é com a nossa equipe. E eu acho que se preocupar agora com a possibilidade da equipe, né, sim ou não ser uma equipe candidata ao título, para nós não acrescenta em nada nesse momento nosso.